Acho que nós já estamos ao vivo. Boa noite, gente, tudo certo? Estou aqui para fazer agora uma entrevista com o Selbit, um youtuber muito querido, que eu gosto muito também, inclusive, por sinal. O pessoal já começou a entrar. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, boa noite. Prazer vocês estarem aqui. Olá, tudo bom? Vamos esperar que ele entre. Olá, Bia, Giovana, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos esperar que ele entre agora. O pessoal está ansioso para vê-lo. Eu também. E ele está aqui, beleza, vamos lá. Ele enviou a solicitação. Obrigado. Vamos ver se vai dar tudo certo agora, hein? E Opa! Como aí? estamos, querido? Beleza? Como é que está, Nicolás? Tô bem, graças a Deus. E aí, como é que você tá, Rafael? Tô ótimo, tô ótimo. Muito obrigado por perguntar. Que ótimo, maravilha. Então, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, que eu acho muito difícil, né? Não, ninguém conhecer, as pessoas não conhecerem você, mas eu gostaria muito que você se apresentasse para o meu público, por favor, para quem Com não te certeza. conhece. Meu nome é Rafael, mas eu uso o nome Selbit para apresentar na internet. Eu faço vários vídeos resolvendo enigmas. Eu faço live streams todos os dias, menos segunda e terça. No caso, hoje é uma especial, porque eu tô fazendo uma stream com o Nicolas. E, resumidamente, é isso. Eu gosto de criar conteúdo na internet, sempre gostei e vou continuar sempre criando enquanto eu estiver vivo. E, Nicolas, por favor, se apresente também. Claro, sim, vou me apresentar agora para o seu público, tá? Para me conhecer. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Brito Salles, eu tenho 21 anos de idade, eu sou muito fã do Selbit, sou muito fã dele, acompanho ele desde 2014, sou muito fã Uf, desse cara. E eu não sou youtuber, mas eu sou palestrante, eu sou escritor e eu também sou fotógrafo. E aí ou agora seja, eu ele vou... tem talentos ao contrário de mim, entendeu? Essa é Ah, a diferença. obrigado. Não, mas você tem talento para resolver coisas que ninguém conseguiria, né? No Não, caso, eu acredito na verdade, que qualquer um consegue resolver enigma. Enigma é muito mais sobre teimosia do que inteligência, para ser honesto. sim, isso é verdade. Uma coisa que eu gostaria muito de mostrar para você, Rafael, eu prometi para uma amiga minha que é muito sua fã, sabe? Manda ver. Eu prometi isso a ela que eu ia mandar um áudio eu ia mandar um áudio dela para você, falando que ela é muito sua fã. Será que você se importa se eu te mostrar um pouco do Claro que áudio? não, manda ver, por favor. Fique à vontade. Muito obrigado. Qual Vou o nome colocar dela? aqui para ela, vamos ver se vai dar para escutar. Tô Qual o com nome um pouco dela? de tremedeira porque eu tô muito emocionado. Não se Vamos lá. preocupa, que isso? Tá tudo certo. O que você falou? Obrigado. Vou colocar. Oi, Rafael. Conheci você como Selbit e depois disso eu nunca mais deixei de te acompanhar desde 2014 e Não. tive o prazer de conhecer o Nicolas, que está me dando a oportunidade de falar com você hoje, após eu ter mandado áudio surtando por causa dessa live, mas o Nicolas é tão bom que não vai fazer eu passar vergonha. Então ele está mostrando esse áudio hoje, eu quero que você saiba que você é muito importante para mim e já esteve presente em diversos momentos, ok? Não. Se cuida e beijos. Isso aí. Essa é Beijo, a beijo de Giovana. volta, beijo de volta. Que Queria fofinho. te mostrar esse áudio aí. Pra você. Temos um terceiro Ah, suporte meu agora. novinho, que Chegou o fofo. verdadeiro convidado. Que bonitinho. Oi, tudo bem? É E, ó, muito fofo, meu Deus tá do nervoso, céu. tá Nossa, tímido. isso aí. Então, Bom, Nicolas, fala também pro meu público um pouco sobre o que você fala, né? Que eu acho que é um tema muito importante, acho muito legal o seu trampo, adoro o seu trabalho. Deixa eu contar como eu conheci o Nicolas. Minha mãe apresentou o sim, Nicolas. sim, é. Acho que você deu uma palestra na faculdade dela, foi uma coisa assim, não foi? Exatamente. Eu dei uma palestra na faculdade dela, lá em Carazinho. Exatamente. E aí E foi lá aí, onde a gente se encontrou e a gente. aí ela te conheceu, e aí ela falou que era minha mãe, você ficou surpreso, e aí você veio falar comigo, foi super legal. E ela sempre elogiou muito o seu trabalho. Eu, infelizmente, nunca vi uma palestra sua pessoalmente, ainda quero ver uma hora. Mas eu acho o seu trabalho muito legal e acho que o... é bom a gente falar logo de cara. Você fala bastante sobre autismo. Você Sim, eu fala falo bastante sobre. sobre ser autista, né? Eu vou deixar você falar, né? Eu acho que você tem mais prioridade para falar disso do que eu. Não, Ah, imagina.
Pode falar. Exatamente sobre o que Obrigado. você faz com o seu Então, trabalho. eu vou falar um pouquinho em relação a isso. Eu tenho autismo e os meus pais eles descobriram isso quando eu tinha uns 5 anos de idade, né? E aí depois eu fui diagnosticado exatamente com 5 anos de idade. E hoje em dia eu estou num grau do moderado para o leve, né? Porque o autismo ele tem 3 graus, né? Ele tem É um espectro, né? sim, exatamente, porque é um espectro. Ele tem o grau leve, o grau moderado e o grau. Ele tem o grau severo, moderado e leve. E eu estou Uhum. do moderado indo para o leve. E eu falo um pouco sobre mim. E os meus pais, eles falam sobre autismo mesmo. Minha mãe fala como que funciona o autismo. Meu pai conta como que é a experiência dele de ser o pai, né? E eu falo um pouco sobre mim mesmo. Isso aí. Então, seus pais fazem a palestra meio que junto com você ou você sempre faz a palestra sozinho e você conta a experiência deles? Assim, como é que funciona? Então, é que a minha mãe, ela é neurocientista, né? Então, ela fala um pouco em relação Ah, ele é ao... neurocientista, é verdade. Eu tinha Ela é esquecido. neurocientista, né? Ela é doutora. Ela foi formada recentemente, inclusive, já faz alguns meses. No doutorado dela? No doutorado dela, Meu Deus, manda exatamente. parabéns para ela, que incrível. Que Ah, da hora. obrigado. Tá te mandando parabéns, mãe. Ela tá aqui atrás, inclusive. Depois ela vai Oi, aparecer, sabe? deixa eu ver ela. Deixa eu dar um beijo. Aparece, por Claro. favor. Sim. Ah, tá. Vou mandar um beijo pra ela. Ele tá te mandando um beijo. Linda! Tá falando que você é linda. E é isso. A gente faz essas palestras pelo Brasil inteiro, só que infelizmente não estamos podendo, né, por conta dessa Onde você época de mora? pandemia. Eu nasci em São Paulo, mas agora atualmente eu estou morando em Mairinque, interior de São Paulo, né? Fica uns 20 minutos da cidade grande de São Paulo. Ah, sua mãe entrou aqui, ó. Ela... Oi, mãe! Minha mãe tá Opa, assistindo oi, também. Andréa, tudo bem? Sua Somos dois linda agora neta. sendo assistidos pelas nossas mães. Sim. Nossas mães estão assistindo agora, suas fãs também estão assistindo, as pessoas que me acompanham também, está sendo emocionante. Então, e eu tô agora atualmente em Mairinque, né? E a gente se mudou já faz uns 8 meses, mais ou menos. E agora a gente está com uns projetos agora aí mais para frente por conta por Corona, conta né? da pandemia, né? E a gente está tendo que se reinventar agora. Mas vocês estão se adaptando bem pro corona, pro quarentena? Como é que tá sendo isso? Porque deve ter sido complicado para vocês, né? Você saía fazendo palestra. Pois é, aí tá sendo um pouco complicado mesmo. Por quê? Porque a gente vive disso, né? A gente tem que viajar para levar informações para as pessoas, né? E aí a gente está agora nessas dificuldades. A gente até tá com uns projetos diferentes, sei lá, de fazer rifas com os meus livros, com as minhas fotos e assim por diante. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o seu livro é sobre ter crescido com autismo, então, sobre o que é seu livro? Então, o meu livro ele é um pouco, eu falo um pouco como que eu tenho a minha experiência, né, como autista e eu escrevi esse livro junto com a minha mãe. Eu tive a ideia de chamar ela para ela ser a minha coautora, né? E aí eu tive essa ideia de escrever os capítulos eu escrevo os capítulos e aí ela escreve os capítulos meios, né? Capítulo 1 e meio, 2 e Ah, meio, entendi. para eu contar a minha visão e aí depois ela contar de uma forma resumida a minha visão, como é que é exatamente, porque às vezes algumas pessoas não entendem, né? Aí tem isso, sabe? Com certeza, com certeza. Inclusive estou aqui atrás, né? Aqui junto com a minha câmera fotográfica. E você é fotógrafo, exatamente. Você também é fotógrafo, com certeza. Exatamente. Eu acho você faz um trabalho muito importante de conscientização. Eu falo por mim, eu era uma pessoa muito ignorante em relação ao autismo até pouquíssimos anos atrás. E é uma coisa que dificilmente as pessoas vão pesquisar por si só, né? Elas precisam ter alguém para dar esse spark, esse negocinho de vai atrás, dá uma pesquisada, dá uma olhada e entende que o autismo ele é muito visto como um bloqueio, mas não é exatamente um bloqueio. É só um jeito diferente de ser. Exatamente. Porque é um transtorno do espectro, né? Então é um jeito diferente de ser, exatamente. E não Exatamente. necessariamente não tem absolutamente nada de errado. É só Aham. ser só uma pessoa que tem
que tem um cérebro construído de uma maneira um pouco diferente. Me corrija se eu estiver errado. Não, não, imagina que isso, mas é exatamente isso. As pessoas, inclusive, elas precisam entender isso e que não é necessário ficar fazendo bullying com as pessoas que têm o autismo, né? Então, é muito importante levar essas informações. É exatamente por isso que a gente trabalha disso, né? E como um autista, o que você sente que você tem mais dificuldade que as outras pessoas, por exemplo? Então, é uma pergunta meio complicada, mas eu tenho algumas dificuldades em parte. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de interpretação, tenho muita dificuldade de me socializar com as pessoas, inclusive, mas nada muito grave, né? Inclusive, eu estou aprendendo cada vez mais hoje em dia. Da minha experiência, quando eu te conheci pessoalmente, você foi incrível, você foi maravilhoso. Mesmo aqui para você, você foi muito incrível, Tá, você que me isso. recebeu muito bem. E assim, e acho que aí vem bastante de cada pessoa mesmo, né? Não acho que talvez por ser autista você tenha uma dificuldade maior, mas não significa que você não consiga superar essa dificuldade e se tornar e ficar muito bom em socializar, né? Então, isso é verdade, né? Hoje em dia eu tô sendo muito estimulado pelos meus pais até hoje, né? Eles me estimulam desde pequeno, mas hoje em dia eu tô até hoje aprendendo mais a como que é o sarcasmo, como que são as mentiras até que as pessoas ficam falando, porque tem pessoas com autismo que são que têm essa inocência, né? E hoje em dia os meus pais eles me ensinam bastante disso. Você disse que você tem dificuldade, você tem mais problemas com expressões faciais, então, você quer dizer? Eu tenho dificuldade de expressão facial, E inclusive, entonação também. de voz, essas coisas assim, às vezes pode ser um pouco complicado para você, entendi. Sim, algumas vezes tem dificuldade para mim. Inclusive, eu estou aprendendo hoje em dia a jogar pôquer, né? Não sei se você sabe. Nice! Porque pôquer é um jogo de cartas, que é um jogo de habilidade, né? Muitas pessoas confundem com que é jogo de azar, mas não é. É um jogo de habilidade. E aí, no poker, você tem que fazer a clássica poker face, né? É um jogo de blefe, é um jogo de enganar Um os jogo outros. de blefe, exatamente. Igual truco, né? Só que o truco eu já não sou muito bom. Eu sou melhor no poker mesmo. E aí você tem que ficar com aquela cara fechada, fingir que você não tem nada. Porque no começo, quando eu comecei a jogar, quando eu vi que já tinha coisa, a carta virando na mesa, eu já fazia. Não tenho nada, não tenho nada. E aí eu tenho dificuldade. Hoje em dia, não, eu já estou aprendendo isso, inclusive. Entendi. E existem tipos diferentes de autismo, né? Tem, sim, existem bastante tipos diferentes de autismo. Me trate como se eu tivesse 5 anos e não soubesse de nada. Porque é mais ou menos isso mesmo. Brincadeira, não é tanto. Mas existem tipos diferentes e cada tipo tem um espectro específico, certo? Então você tem um tipo de autismo e esse autismo pode ir de muito leve a muito severo. Se eu não for estimulado, sim. Por exemplo, eu nasci com um grau de autismo muito severo. O meu autismo é o autismo clássico, né? E quando os meus pais eles param de me estimular, por exemplo, eu fico muito. Eu vou regredindo, né? E aí depois eu volto a ter dificuldade de me comunicar, a ter dificuldade de me alimentar e assim por diante. Então, se eu não for estimulado, eu tenho esses problemas, né? E aí depois eu Então passo a você ter tem, ansiedade. você meio que precisa desse input externo, né? Não tem como esses estímulos virem de você mesmo, por exemplo. Exatamente. E muitas pessoas perguntam se o autismo ele tem cura. Não, ele não tem cura porque você já nasce com ele e ele é um transtorno do espectro. Ele não é uma doença. Muitas pessoas se perguntam disso e ele não tem cura. Então, pelo que você disse também, dá para entender que você nasceu com um autismo muito severo, mas você consegue trabalhar e ficar com um autismo muito mais suave, assim. Quais são exatamente os espectros, de novo, os termos certos? Exatamente. Que são os graus, né? Você É está isso, os falando? graus, é. São os severos, moderados e leves. Ok, leve, mas Moderados suave, e leve. leves. E também depende da genética, inclusive. Depende da genética. E o autismo... Cada um tem uma genética diferente. Entendi. Então é muito o progresso de lidar com isso
é muito singular para cada pessoa, né? Não dá para dizer, por exemplo, uma pessoa fica mais velha e ela consegue lidar melhor ou pior com o autismo. Não tem como você definir isso. Então, e não tem exatamente como definir isso, porque o autista ele não é exatamente igual ao outro, né? Nenhum autista é igual ao outro, inclusive. É por isso. Ok, eu tô te Mas, bombardeando com pergunta, desculpa, mas é que é um assunto muito, eu acho muito interessante, eu acho sempre legal tocar no assunto, não, mas imagina. a entrevista é comigo. É você que eu que tô jogando de volta, mas você que manda para mim. Não, imagina, que isso, muito obrigado. Fico honrado você fazer essas perguntas para mim também. É, porque também eu gosto de aproveitar porque é um trabalho, é o seu trabalho que você faz, eu acho muito importante porque tem muita gente que me acompanha que às vezes tem esse preconceito, sabe, com pessoas Pois é, autistas. então. E acho que a melhor coisa do mundo é disseminar e deixar claro que o autismo é só uma pessoa diferente. Ela isso não significa que você precisa tratar ela diferente. Ou, quer dizer, ver se você for responsável por ela, você precisa, como se disse, fazer os estímulos. Mas Exatamente. como membro da sociedade, você é literalmente igual a qualquer outra pessoa. E você não precisa ser tratado diferente por causa disso. Exatamente. Que bom. Não precisa. Então não é assim. Pois é, mas muito obrigado de verdade por essas dúvidas e muito obrigado de verdade por você estar dando toda essa atenção para esse Que tema, isso? de verdade. Eu também tenho algumas perguntas para você, espero que Por você não se favor. importe. Com Tudo certeza. bem? Posso fazer algumas perguntas para você? Manda bala, manda E se, bala. e se você achar, inclusive, que a pergunta é tipo muito invasiva e você não quiser responder, não tem problema nenhum, tá? Tá, eu Ok? aviso. Porque aqui é você quem manda, beleza? Pode deixar. Pode, com Beleza. certeza. Só Tá mandar, bom. só mandar. Beleza. Então, uma coisa que eu gostaria muito de saber, inclusive eu acho que alguns fãs também gostariam de saber em relação a isso, é de onde que Oi, peraí, surgiu peraí. a conexão caiu? Oi. Não? Oi, tudo Meu bem? celular parou, mas acho que eu voltei. Alô? Não, Tudo tudo bem. certo? Alô? Tô ouvindo. Aí, tá, Tá tudo dando certo. problema. Pode falar, desculpa. Obrigado. Então, eu gostaria muito de dizer, eu gostaria muito de perguntar, de onde que surgiu o modo, de onde que surgiu o nome Selbit? Você saberia me dizer? Por incrível que pareça, é uma história que nem tem muita coisa para falar, assim. Eu precisava, quando eu comecei na internet, eu trabalhava em sites de anime, assim, de tradução de anime, e eu precisava de um nome que não fosse Rafael, porque já tinha um Rafael na equipe. E eu precisava assinar os posts de algum jeito. E eu também pintava capas de mangá, eu coloria capas de mangá. Então, eu precisava de algum nome para assinar essas capas e assinar essas postagens. E todo mundo tinha um nickname ou usava o nome, mas já tinha um cara chamado Rafa, e aí eu não podia usar Rafa. Então eu comecei a discutir com amigos, assim, a gente começou a buscar vários nomes que não existiam na internet. Tinha uns Dark, não sei o quê, uns nomes meio tosco assim. E o primeiro que surgiu que não tinha em nenhum lugar era Selbit. A gente só foi jogando palavras aleatórias e Selbit surgiu pra Legal, você no Selbit a partir de agora. Foi que super bacana. despretensioso e surgiu do nada, assim. Que legal, bacana. E aí depois você já começou a usar esse nome e aí você já ficou conhecido como Selbit. Exatamente. Aí, e todos os meus amigos me conheciam como Selbit, todo mundo me chamava de Selbit, então ficou para sempre. Legal, bacana. E como que você se sente você sendo um youtuber assim, muito respeitado pelos seus fãs? Ah, eu fico muito feliz que as pessoas curtem o que eu faço. Eu sempre gosto de criar um distanciamento base, assim, para as pessoas não criar nenhuma dependência emocional para mim. Eu gosto de que as pessoas curtam o que eu faço, mas não necessariamente achem que eu sou uma pessoa perfeita, porque eu não sou. Eu cometo muitos erros, eu sempre peço desculpas e tento melhorar. Acho que é importante a gente sempre ressaltar isso. Todo mundo erra e todo mundo Isso está é sempre tentando verdade. melhorar. Eu também. Ah, mas eu adoro e eu amo criar coisas e postar conteúdos que as pessoas ficam impressionadas e vêm elogiar e acham legal. E é por isso que eu vivo, é para isso que eu vivo, é para fazer, criar histórias ou contar histórias que as Bacana. pessoas possam sentir coisas por elas, sabe? Criar arte, assim. Eu vejo histórias como uma forma de arte e eu gosto muito de contar histórias e criar histórias. E eu fico muito, muito feliz que as pessoas se identifiquem com as coisas que eu gosto também. Ah, legal, bacana. Uma coisa que eu também gostaria de saber é como que você está sabendo assim que dos seus fãs assim gostarem muito dos seus enigmas? Como que você está reagindo a isso?
Cara, é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito de Enigma, desde criancinha. E eu sempre queria fazer algum tipo de conteúdo sobre enigmas para a internet. E eu nunca tinha achado um formato. Até que eu finalmente encontrei. O formato foi no Mentiras dele, onde eu ficava contando exatamente qual foi o meu processo. E aí, o negócio dos enigmas é que ele é meio único. Eu nunca tinha visto nada parecido, assim, onde uma pessoa contava exatamente como o processo dela de fazer essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele funciona como contar qualquer história. Os enigmas, eles têm esses processos complicados de descobrir um mistério, mas eles funcionam como qualquer história, sei lá, um episódio de CSI ou uma jornada de um herói. Eu preciso chegar no final, que é a resposta do enigma. Então, eu começo do zero, passo por toda a jornada, todas as dificuldades, penso numa estratégia e chego lá, e eu venço. Então, esse é um processo que é muito divertido de contar toda vez, porque é uma história, é a jornada de um herói chegando no final. Uh, então, esse processo me ajuda bastante a contar histórias. E eu amo mistério. Eu amo enigmas porque eles representam um mistério, representam a curiosidade das pessoas. E é uma coisa que eu gosto muito. É verdade. Muito bacana. E você, para você fazer isso assim, como que passa pela sua cabeça? Você tem algum segredo? Ou para você é super normal desvendar esses segredos assim? É que quando eu faço um vídeo, ele tem 10 minutos. Então eu tô contando em 10 minutos, resumidamente, como eu resolvi vários enigmas. Então você assistindo o vídeo, às vezes você pode ficar impressionado. Nossa, tá indo muito rápido, quanta informação. Ele pegou o código, ele inverteu, ele pegou outro software. Mas o que acontece de verdade é eu frustrado na frente do meu computador por 5, 6 horas, quebrando a cabeça, falando, meu Deus do céu, pra onde eu vou agora? Até eu finalmente, deixa eu tentar isso. Não foi, tá bom. Aí eu vou lá, o que mais pode ser? Vou tentar isso. Tentei, deu certo. É isso. Então, enigma é muito mais a teimosia e você ter a energia e o saco de ficar sofrendo sem parar para finalmente, quando você conseguir a resposta, você ter a satisfação de ter passado. É muito mais sobre a teimosia, é a sua tenacidade para chegar no final. Bacana, muito legal. E você pretende voltar com os enigmas qualquer dia desses? Eu tenho alguns vídeos, eu gravei alguns vídeos que eu não gostei, eu deletei. Eu tenho alguns vídeos, eu tenho 2 séries que já foram escritas de enigma. Uma que muito requisitada, inclusive. O que eu posso falar de spoiler aqui, para quem não sabia ainda, é que o Não Acredite nas Mentiras dele, a gente terminou. Ele voltou, né? O cara tinha desaparecido, ele voltou. E aí a gente resolveu todos, e aí meio que acabou por agora, e talvez ele volte mais pro futuro. Mas eu tenho tudo isso escrito. Só que eu queria ir pro próximo nível. Eu não queria fazer só mais vídeos contando como eu resolvi eles no meu quarto, sentado, igual foi a primeira temporada. Eu queria fazer algo especial. Eu não quero spoiler ainda, mas eu quero fazer algo um pouco mais acima do que eu estava fazendo antes. Eu sempre gosto de melhorar o que eu estava fazendo e sempre sair da minha zona de conforto. Por isso, eu tenho que esperar o corona acabar. Eu não tenho como fazer esses vídeos no meu quarto sozinho. Eu quero, pro Mentiras dele, eu já tenho uma noção boa do que eu quero fazer, mas eu preciso que o corona acabe para produzir algo mais interessante. Até lá, vão ter alguns outros videozinhos de Enigma que vão sair. Eu vou começar a fazer algumas lives de Enigma, onde eu vou justamente explicar exatamente como eu resolvi alguns enigmas diferentes que eu já resolvi em live, só que aí eu vou explicar meio que no formato dos vídeos, mas sem a edição incrível que eu faria. Vai ser só meio que um documentáriozinho assim contando. Mas eu ainda amo enigmas, eu ainda gosto de resolver eles. Eu gosto de criar meus próprios enigmas. Atualmente eu estou no projeto do RPG, que é basicamente um grande enigma para os meus amigos. Legal. Enquanto eles criaram personagens, que é muito legal também. Pô, que bacana, cara. Legal saber disso, de verdade. Realmente o corona está precisando acabar, né? Acabe imediatamente, coronavírus. Acabe agora. Acabe coronavírus. Uma coisa que eu gostaria muito de perguntar também em relação a você é que você é um rapaz muito inteligente, né? Todo mundo sabe disso, né? Relativo. Eu gostaria muito de saber em relação... Eu vou te interromper só para dizer, eu acho que todo mundo é inteligente de algum jeito. Acho que existe aquela tese de que existem vários tipos de inteligência. E a maioria das pessoas gosta de dizer, você é inteligente porque você resolve enigmas. Todo mundo é inteligente de um jeito. O Neymar, sei lá, os jogadores de futebol são muito inteligentes
cineticamente, eles têm um controle sobre o corpo deles de uma maneira tão absurda que eu não queria chegar nem perto do que eles conseguem. Isso é um tipo de inteligência também. Eles são extremamente inteligentes nesse sentido. Então, acho que todo mundo é inteligente de alguma maneira. Mas, enfim, desculpa, pode falar a sua pergunta Isso é agora. verdade, não, mentira. Não, tudo bem, não tem problema. Não, mas isso é verdade, realmente todo mundo é diferente de alguma maneira. É que você, eu estou dizendo que você é tipo extremamente inteligente para também para resolver enigmas, para você buscar Obrigado. pistas na internet. Imagina que isso. E eu também gostaria muito de saber em relação a isso, né? Em relação a como é que foi na escola. Você já pulou de ano alguma vez? Eu pulei uma série, porque quando eu era bem criancinha, eu era bem desenvolvido já. Então eu já sabia ler, escrever, eu sabia fazer a maioria dos cálculos. Então eu pulei a primeira série inteira, o que não é nada muito impressionante. E aí eu acabei ficando quase 2 anos avançado, porque eu já era mais novinho. Ó, que legal. Pera, eu lembro que eu entrei na escola, eu estava na segunda série com 5 para 6 anos. Eu não lembro exatamente qual foi a série que eu pulei, mas eu não sei se foi a última antes, enfim, é irrelevante. Mas quando eu era criança, eu era bem mais prodígiozinho na escola, assim. Só que a partir de um certo ponto, eu comecei a focar mais em outras coisas. Eu comecei a focar mais em projetos, trabalho. E mais pro final do ensino médio, eu comecei a faltar muita aula por causa do meu trabalho. Eu não recomendo fazer isso, mas é só uma coisa que eu fazia. Então, eu faltava muita aula, eu dormia muito em aulas, o que me dava alguns problemas dos meus professores. Mas, no geral, eu sempre passei de anos tranquilo. Eu nunca tive medo de reprovar, nunca cheguei nem perto de reprovar. Eu sempre tirava notas muito boas. Eu tinha problemas com muitas faltas. Eu tirava notas altas, mas aí as minhas faltas tiravam minha nota no boletim. E alguns professores me odiavam bastante. Mas no resto, assim, na escola eu sempre me dei bem. Ó, que bacana, legal. Bacana. E você já fez algum teste de QI alguma vez na sua vida? Teste de QI de internet normalmente não é exatamente a coisa mais oficial do mundo. Na real, teste de QI é uma coisa muito controversa. Hoje em dia já não é levado mais tanto, né, a sério, como era antigamente. Eu acho que o único teste de QI que eu fiz oficial, que tinha pessoas cuidando, eu fiz quando eu era bem novinho. Eu vou lembrar pra minha mãe, na verdade. E eu não sei quanto que era o valor. Eu lembro que era um pouquinho acima da média, assim, mas não era nada surpreendente. É meio que normal ser um pouquinho acima da média. Sim. E você se considera que você tem um QI acima da média? Hoje em dia, não. Hoje em dia, acho que Hoje em eu dia, não. não me acho muito inteligente. Eu acho que meus irmãos, eles são mais inteligentes que eu nesse quesito. Eu acho que acho que meu maior talento mesmo é ser teimoso e me adaptar bem às coisas. O que pode ser resumido só a ser, eu sou bem teimoso no que eu quero fazer. Entendi. Então, tudo bem, ó. Então, legal, bacana. Inclusive, eu até queria perguntar isso para você depois. Se os seus irmãos, eles também são muito inteligentes, igual a Eles são, você. eles são. Meus irmãos Ah, são, meus irmãos são bem inteligentes, são bem espertos. Especialmente, os meus dois irmãos mais velhos. Eles sempre foram minha referência, assim. Ah, e sempre tive muito orgulho dos meus irmãos. Então, eles são bem mais espertos do que eu, com certeza. O meu irmão do meio foi o que me ensinou a gostar de enigmas, assim. Ele que me botou na frente do computador e verdade. falou: você vai resolver esse enigma aí. Eu falei: tá bom, eu vou resolver. Eu era bom menino, Exatamente. assim. Ele te ensinou a gostar do Not Prom, não é? O Isso, enigma mais difícil da exatamente, internet. exatamente. Exatamente. Um enigma que mais de 18 milhões de pessoas jogaram e 44 conseguiram, né? Exatamente, esse mesmo. Só E a 44. gente tá na última fase até hoje. E algum dia, eu passo. Sim, claro. Mas vai passar, com certeza. O que vocês acham aí nos comentários, gente? O Selbit vai passar ou não vai? Claro que vai Eles vão passar. Eu dizer que acredito que vai não. passar. Ele vai Eu acho passar. que eles com Sim, certeza vão me ele zoar. passa, com certeza. E o que você. Muitas pessoas, né, inclusive muitos fãs seus, alguns até estão tipo meio confusos em relação à sua mudança para o Twitch, não é? E aí eu gostaria muito de saber o que fez você mudar para o Twitch? Não é exatamente uma mudança, eu só tô focando mais em projetos ao vivo, porque eu me encontrei bastante fazendo coisas ao vivo. Eu acho que o futuro do maior entretenimento da internet
é bastante coisa ao vivo, coisas em streaming assim. Ao mesmo tempo que vídeo on demand. É porque assim, a gente teve uma crescente muito rápida na internet, onde o YouTube surgiu, as pessoas assistiam vídeo sem parar, e aí surgiram serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus agora, HBO Plus, HBO Go. Então, os YouTubers meio que perderam espaço, porque agora você tem conteúdo de extrema qualidade disponível com facilidade, assim como o YouTube está disponível. Só que o YouTube é grátis. Sim. Ah, então, a próxima etapa de entretenimento é justamente essa de não só você assistir aquilo ali a hora que você quiser, mas você participar de alguma maneira. E para participar do conteúdo, você precisa que ele seja ao vivo. Então, é por isso que eu gosto tanto de criar coisas ao vivo, é por isso que eu gosto tanto de streaming, acho que é uma coisa muito interessante. Mas eu ainda gosto muito de preparar conteúdos e criar vídeos e roteiros. Então, eu sempre tento meio que mesclar os dois um pouquinho, mas eu não exatamente foi uma mudança, não sei porque eu saí do YouTube, apesar de eu estar 5 meses sem postar, eu não vejo a minha saída do YouTube como uma saída, eu não saí, eu só tô demorando para postar, mas eu tô lá ainda. Sim. Aham. Legal, bacana. Legal. E você também pretende voltar assim a dar mais atenção para o YouTube mais para frente? Então, é aquilo que eu disse. Eu tinha vários planos para esse ano para fazer essas séries com mais produção, coisas que não envolvia só no meu quarto. Corona quebrou isso quebrou minhas pernas. Eu vou com certeza voltar a criar, vou fazer conteúdo de vídeo assim para as pessoas assistirem, não só lives. Se vai ser no YouTube, talvez. Se não for no YouTube, legal também. Talvez eu tente fechar com alguma coisa um pouco maior. Não prometo nada, assim, mas eu tenho ambições maiores do que continuar só fazendo coisa para o YouTube para sempre. Legal, maravilha, que bom. Em relação ao coronavírus, né? A gente até estava falando disso, né? Que aconteceu vários imprevistos, infelizmente, com a gente, né? Uhum. Eu vi que você tinha feito um jogo, né, na Twitch que foi o simulador de corona, não é? Onde você, entre aspas, destruiu o planeta. E aí, como que foi isso para você? E aí, como que você acha que o mundo vai estar mais para frente em relação a isso? A gente está numa situação muito complicada, né? A gente está numa situação onde o mundo, em algumas partes, está conseguindo voltar, mas é que o Brasil está num trem desgovernado. Então a gente não vai conseguir ir muito longe do lado positivo. Eu tô um pouco pessimista sobre o corona no Brasil ainda. O vídeo lá do Play Geek, que era só uma piada que a gente fez no começo do corona, ele não é um simulador de doença, é só um videogame mesmo. Mas o Brasil, assim, é uma situação. Eu não me vejo no lugar de falar sobre estatística e medicina, porque eu não sou nenhum tipo de especialista nisso. Eu gosto de me manter informado, eu gosto de me manter acompanhado. Estou muito preocupado com o estado do Brasil para onde a gente está indo. Mas eu tenho sempre a inclinação de ser otimista e eu quero que as coisas melhorem, eu espero que as coisas melhorem, mas eu estou preocupado, bastante preocupado para onde a gente está indo agora no Brasil. É verdade. É muito preocupante, né? Realmente. Bom, a gente estava conversando também um pouco, né, sobre o seu negócio de você resolver os enigmas, né? Uhum. Eu também gostaria muito de que você falasse um pouco como que é sobre o seu bloqueio criativo, não é? Como que é isso para você? Volta e meia eu costumo ter bloqueios criativos, acho que é muito normal, assim, como um criador. E é algo difícil de lidar. Acho que cada pessoa tem o seu tipo de bloqueio e é difícil dar dicas sobre isso. Normalmente, o que acontece comigo bastante é que eu tenho muitas ideias diferentes, que são pequenas sementes, e eu tenho um problema muito grande de conseguir crescer elas para uma árvore ou para algo que germine interessante. Eu consigo ter várias ideias bem legais e elas são todas espalhadas assim. Eu tenho problema em focar e desenvolver uma inteira. Recentemente eu tenho conseguido lidar bem com isso. Eu tenho conseguido lidar com cada ideia separadamente e acho que isso ajuda bastante. É você parar e pensar, ok, eu tenho um monte de ideia que eu queria fazer, vou fazer essa. Eu vou fazer essa daqui e vou esquecer as outras. As outras nem existem
E às vezes, quando você está escrevendo uma coisa que você se obrigou a fazer só ela, você escolheu e agora não tem mais volta. Você consegue, você, por exemplo, você consegue pegar aquelas outras ideias que você tinha guardado e colocar no meio dessa ideia que você está desenvolvendo agora. E para se complementar e se tornar uma coisa maior. Mas ao mesmo tempo eu tenho um problema que eu sempre costumo deixar as coisas grandes demais depois que eu começo a fazer elas. E isso é um outro tipo de bloqueio, porque às vezes você começa a escrever as coisas, você tem ideias tão legais, só que elas ficam tão grandes e ficam tão difíceis de construir que você nunca cria elas nunca saem do papel, porque a ideia é tão genial, mas tem que ser perfeito, tem que ser muito grande e ela nunca sai. Então é se contentar quando tá bom. Você fala, tá bom, então vou fazer. Uma ideia feita é muito melhor do que uma ideia não feita. Uma ideia boa é uma ideia que foi feita. Se você tem uma ideia incrível, ela está no papel, ela não é uma ideia boa porque ela não foi realizada. Uma ideia boa é uma ideia que foi realizada. Isso é verdade. É verdade. Uma coisa que eu também queria fazer é chamar agora a minha mãe, se você não se importar. Com certeza, porque, pode falar. Poxa, eu tô começando a dar entrevistas, né? Tô ainda aprendendo isso, fazer entrevistas, né? Você poderia sentar aqui? Você está mandando muito bem, atenção. Você está sendo sensacional. Seu Lincoln. Oi, linda! Como é que você está? Como você tá? Tudo jóia. Eu sou a Anitta. Parabéns pelo doutorado. Obrigada. Agora eu sou a doutora neurocientista, mãe do menino lindo aqui do outro. Incrível. Cara, obrigada por ter aceitado, primeiramente. Eu queria falar, tem muito fã seu aí, e falar a pessoa maravilhosa que você foi com o Nicolas. Voltamos. Eu tinha travado tanta bateria. Voltando. O tanto que você foi maravilhoso com o Nicolas quando nós fomos lá para Carazinho, né? Então, só para falar rapidinho para o pessoal, o Selbit, ele tinha... o Nicolas, fanzaço do Selbit, a gente foi dar palestra lá em Carazinho, e aí o Nicolas falou assim, é a cidade do Selbit, eu nunca nem tinha ouvido falar. Isso é verdade. Aí eu falei pro meu marido, falei assim, manda mensagem para alguém, vai que alguém conhece, né? Vai que a gente dá sorte. Aí o Nicolas, mãe, mas nem adianta porque agora ele mora em São Paulo. Eu falei, a gente mora em São Paulo, mas São Paulo é imenso, né? É outro país, então, praticamente. Aí, para resumir a história, a gente mandou mensagem e as meninas falaram, a mãe dele era professora aqui, a gente conhece. Sua mãe é amiga nossa até hoje, ela é maravilhosa, ela troca mensagem com a gente direto, ela é uma pessoa humaníssima. Ela é perfeita. Ela é perfeita, exatamente. Ela é uma mãe do caralho mesmo. Então, parabéns. E quando o Selbit chegou lá, pessoal, ele deu uma atenção pro Nicolas, mandou um vídeo antes, viajou de ônibus não sei quantas horas, aí chegou na pizzaria já 11 e pouco da noite só para ver o Nicolas. É verdade. Foi emocionante, o Nicolas conseguiu se segurar, né? E aí depois ele ainda conversou super com o Nicolas, na hora de sair ainda brincou que tinha um enigma para eles terem que sair da pizzaria. Acho que você nem lembra disso, não sei. Eu lembro. Spotlight, E meu filho saiu dali assim, maravilhado. A gente dá palestras pelo Brasil inteiro e também fora do Brasil, né? A gente deu no Panamá, Uruguai, Estados Unidos. E as nossas palestras são gratuitas. A gente leva informação para as pessoas sobre autismo. E aquele dia, o Nicolas viu o valor que ele podia ter mais ainda para as pessoas. Então, você faz parte da mudança também na carreira do Nicolas, porque ele... Eu fico muito feliz. Nossa, muito obrigado por falar isso. Não, você é foda. Você é um cara... Vocês são incríveis. Vocês, eu acho que tá muito humilde, é verdade. Isso é legal. E o Fábio Porchat também foi assim com a gente. O Fábio Porchat, ele foi fantástico. E outro cara foda é o Fê Castanhari. Fê Castanhari é maravilhoso. O Castanhari, uma vez a gente estava dando patrocínio para o Nicolas participar de um concurso de fotografia. A gente mandou um e-mail assim do nada. O cara foi fantástico. E aí hoje ele ainda mandou um e-mail. Olha, eu acho que eu vou ter que encontrar na live e tal. E vamos marcar uma comigo também. E o Nicolas tinha mandado uma mensagem para tua mãe. Vê se o Fê também não quer fazer uma comigo. Então, o Fê Castanhari também é um cara... E só para a sua turma também saber, Selbit, a gente está tentando agora fazer essas lives com o Nicolas para poder conscientizar as pessoas sobre autismo. Então, que bullying não é legal, não é engraçado, não vai te fazer mais pintudo porque você está fazendo bullying com o outro, muito pelo contrário, está mostrando o quanto que você é fraco de cabeça. Né? Autismo, se você quiser fazer outras perguntas, a gente responde aí também. Né? Eu me especializei em neurociência para poder entender a neurobiologia do cérebro no geral, mas principalmente a neurobiologia de todo o espectro do autismo, né? Que é uma genética diferente para cada um, aliado ao ambiente, então é uma questão bem foda mesmo. Então, eu queria agradecer a sua turma por estar aí, estar respeitando, e a turma do Nicolas também, que estão te achando lindo. Nossa, eu não conhecia, como ele é lindo, maravilhoso. É verdade. E também um monte de fãs sua aqui embaixo, um monte de fãs seus falando
um pouco sobre a gente, né? Falando um pouco na Total. live. Muito obrigado, inclusive, viu, gente? De Se tiver mais verdade. perguntas sobre autismo, pode perguntar, que aí eu te respondo. Mas aí você Com sabe certeza, com certeza. Exato. Não, então, eu acho, eu só queria primeiro obrigado por tudo que vocês falaram. Eu não sei como responder exatamente, mas eu só fico muito feliz. Eu adorei conhecer vocês, acho que vocês fazem um trabalho incrível, acho que é muito importante quebrar essa barreira do autismo, quebrar esse preconceito que as pessoas têm com o autismo. E justamente esse fator de achar que o autismo é algo risível ou qualquer doença mental ser algo risível, na verdade, é algo que é muito disseminado na nossa cultura, está enraizado na nossa sociedade, é um negócio que precisa sair disso, sabe? É um negócio que precisa ser tratado diretamente e precisa ser conversado sobre. É por isso que eu acho tão importante o trabalho de vocês e é por isso que eu sempre vou apoiar o trabalho de vocês, vocês são demais, sabe? Eu acho muito importante. Muito obrigado. E você tem muita sorte também do Nicolas ser um public speaker, né? Uma pessoa que fala tão bem sobre esse assunto. Então, parabéns também a vocês pelo trabalho incrível. Eu preciso só falar, eu não sei, eu tô com 8% de Parou? bateria. Se eu sumir do nada é porque meu celular morreu, mas eu tô aqui Tá. ainda. A gente continua. Tá tudo bem. Não é que ele tá todo Inclusive, uma usado, dúvida. porque às vezes a gente... Você falou que você Pode mandar. pode de consciência. O fato do Nicolas ser autista foi o que fez você seguir esse caminho? Sim, porque na verdade antes eu tinha feito duas faculdades. Eu fiz língua e literatura inglesa e norte-americana, porque eu sou maluca por literatura e linguística também. Eu gosto muito de línguas no geral. Eu sou poliglota, aprendi a falar várias línguas sozinha e eu gosto de línguas. E aí depois eu fui fazer um mestrado em dialogismo e literatura, porque eu gosto muito de estudar a relação com o outro. Porque eu não sou mais importante que vocês, você não é mais importante do que eu. Nós Total. somos parte de uma mesma matrix, né? A gente é parte do mesmo universo. E ninguém importa mais que ninguém. Um presidente não importa mais que uma faxineira. As pessoas, elas têm o mesmo grau de importância porque é a gente tem uma... Não é nem uma interdependência, mas eu acho que uma relação que tem que ser uma relação dialógica. Então, tem que existir isso. E aí eu acabei mudando para neurociência, fui fazer na USP neurociência para poder estudar e entender a neurobiologia, como se dá essa conexão sináptica, capacidade sináptica, os hormônios que a gente tem, tudo que a gente tem, como funciona o nosso cérebro e como o nosso cérebro é plástico. Entendi. Nossa, muito, muito interessante, na verdade. E no seu trabalho, assim, durante a sua vida inteira, qual é o insight que você acharia que é mais importante para todo mundo que está assistindo agora? Tipo, um insight mais científico sobre autismo de maneira bem ampla e para pessoas que não são estudiosas sobre isso. Entender que são autismos, não um tipo de autismo só. E que cada autista ele também tem umas comorbidades. Para você ser considerado autista, você tem que ter dois pontos importantes, que seria comportamentos restritos repetitivos, que aí tem uma lista enorme para ver em quantos você se encaixa, aliado a déficits na comunicação e interação social. Se você tem esses dois pontos que te atrapalham de alguma forma a ter um pleno desenvolvimento, então você está dentro do espectro do autismo. Só que, além do autismo, as pessoas elas têm falhas genéticas, que pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem. Por exemplo, o fato de você ter um QI acima da média, por mais humilde que você tenha, você tem um diferencial para análise de algumas coisas. Então, se a gente fizer um exame genético em você, a gente vai perceber que existem algumas falhas genéticas que trouxeram vantagens. E para algumas pessoas, a mesma falha genética ela pode trazer desvantagem, porque vai depender de como expressa o gene daquela pessoa, em que cromossomo que está e tudo mais. Então, algumas pessoas com autismo têm deficiência intelectual severa, associada a uma epilepsia severa, associada a problemas gastrointestinais, associada a transtorno do sono. Então, a pessoa tem pouquíssima qualidade de vida. E o que prejudica a pessoa não é o autismo, e sim as comorbidades associadas. Então, é muito importante as pessoas entenderem que nem todo autista é aquele gênio, nem todo autista tem deficiência intelectual, nem todo autista tem epilepsia, você entendeu? E alguns gostam de sociabilizar, mas não conseguem, e a sociedade que acaba afastando as pessoas, porque chama de esquisito, de estranho, não tem paciência, o caralho é quatro, e outros têm aquela coisa de chegar e falar assim, ai, tadinho, eu quero ser amigo dele porque, coitado, ele não consegue. Às vezes, você entendeu? Então, assim, esse distanciamento social, ele acaba acontecendo por diversos motivos. Às vezes, por exemplo, nós dois, nós somos associais. A gente não gosta muito de relacionamento social. A gente tem dificuldade com relacionamento social. Mas a gente respeita. Agora, tem autista que quer ter relacionamento social, quer fazer amizade. Entendeu? Então, nunca confundir um autista com outro, não achar que você conhece um autista, você conhece todos. Você conhece um, você só conhece um. Perfeito. Em geral. Achei muito bom, na real. Achei muito bom você ter dito isso.
foi uma puta aula. Ah, mas é isso, eu acho que realmente essa mensagem mais importante, assim, e é aquilo, é sobre tratar todo mundo igual, não é sobre tratar especialmente, né? Acho que isso é muito importante. Sim, sim, exatamente. É tratar todo mundo igual, exato. Então, Perfeito. assim, a gente quer agradecer essa oportunidade que você deu pra gente, para poder falar para o seu Isso é público. verdade. Se você conhecer outras pessoas aí, se o Felipe Castanhari quiser fazer, a gente aceita. Todo mundo Com que certeza. quiser poder levar essa mensagem, a gente está à disposição, porque aproveitar a quarentena para a gente mandar aí por live. A gente não cobra nada, não recebe nada, o que a gente quer é informar as pessoas. Com Obrigada, certeza. Selbit. Vocês são maravilhosos. Obrigado eu por ter. Você que é. Vocês são Deia, muito- obrigada, Deia. sua linda. A André tá aí. Obrigado, viu, Você sua foi linda? fantástica. A gente vai se despedir de Beijos. você agora, tá A gente bom? vai se despedir de Cadê você o Lobinho? agora. Ok. Oi? Cadê? O Lobinho Cadê o tá aqui, tá Lobinho? aqui. Tá Vem dar aqui, tchau, seu lindo. tá deitado. Opa. Tá aqui, ó. Tadinho, tchau. Obrigado mesmo, viu? Vocês são incríveis. Fica E com Deus, continuem Tchau, fazendo Selbit. vocês. Muito Eu vou obrigado. sempre apoiar porque vocês merecem. Vocês são muito bons no que vocês fazem. E é Quando muito precisar importante. da gente está aqui. Ah, um dos sonhos do Nicolas é fazer um book seu. Então, o dia que você estiver Isso é disponível, verdade. Vambora! Quando acabar a quarentena, a gente isso, manda achar que a ver. gente faz. Eu quero muito Tá fazer bom? eu quero muito fazer foto em lugar abandonado. Acho muito Aqui legal. tem, Legal, aqui É, eu também sei, tem. eu sei. É, vamos fazer. Tá bom? sim. Obrigado, gente. Obrigada. Vocês são demais. Beijo. Tchau. viu? Tchau, obrigado. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigado.